Olá, muito bom estar aqui com você. Nós vamos fazer agora a nossa análise de cenário. E uma pergunta que as pessoas nos fazem muito é sobre se a economia brasileira vai aquecer logo, ou seja, se a situação econômica difícil, de recessão, de dificuldades, ela vai se reverter rapidamente ou se não vai reverter rapidamente. Ou seja, o que de fato nós estamos enfrentando, se tem jeito ou se não tem. E então, eu vou tentar dar uma resposta para você com base em algumas variáveis que nós pesquisamos. Eu gostaria então de mostrar para vocês um gráfico. Esse gráfico ele vai demonstrando grande parte dessas variáveis envolvidas. E as principais variáveis envolvidas são a relação entre o crescimento da cobrança de tributos no Brasil em comparação com o crescimento do PIB. Isso nós vamos comparar com a teoria de Laffer, que basicamente é uma teoria que analisa quais são os efeitos entre essas duas variáveis, e vamos comparar um período histórico bastante extenso para que nós possamos ver isso, e vamos analisar os fatos que foram acontecendo a grosso modo, ou uma principal característica ou variável envolvida nessa situação. Quando nós olhamos os dados, nós podemos ver que esses dados, a grosso modo, eles estão aqui sendo comparados de 1948 até o ano de 2018 e estão sendo avaliados justamente essas características aqui, ó. Eles estão sendo comparados com relação à carga tributária cobrada em cada período e também o crescimento do PIB neste período. Eu gostaria que você prestasse atenção prioritariamente neste começo aqui, em 1948, em que nós temos a seguinte situação. Cobrava-se à época cerca de 14% do PIB e deste nós tínhamos aí aproximadamente 10% do crescimento do produto interno bruto todos os anos. Ou seja, nós tínhamos poucos tributos e dos poucos tributos cobrados, nós tínhamos também uma realidade de um crescimento substancialmente alto. É alguma coisa superior a 10 vezes o que se tem hoje em nosso país. Ora, se nós começarmos a analisar, nós vamos ver que a curva aqui especificamente, ela vai nos mostrando que, de fato, essa situação de tributos e também de crescimento do PIB tem toda a razoabilidade. Veja, por exemplo, o que acontecia. Em 1948, cresceu 10%, com mais ou menos 14% aqui do PIB de tributos cobrados pelos nossos governantes, e eles começaram, então, a crescer a quantidade de tributos cobrados e o PIB, o seu crescimento, foi caindo mais ou menos na mesma proporção. Ou seja, há uma lógica muito grande entre cobrança de impostos, quanto mais se cobra, com relação ao crescimento do PIB. Quanto mais se cobra impostos, menos o PIB cresce, ou pode até decrescer. Essa é justamente a lógica da teoria de Laffer, que eu vou mencionar daqui a pouquinho. Então nós vamos vendo o seguinte, que há alguns momentos na história que essa lógica não se mostrou verdadeira. Veja, por exemplo, o que ocorreu aqui em 1959, em que nós tivemos aqui uma cobrança explosiva de tributos, da ordem de aproximadamente 34% do PIB, 33% aproximadamente, mas o nosso PIB cresceu. Então, será mesmo que essa teoria é ilógica, não funciona? A questão é que a época que nós tivemos foi o seguinte, nós estávamos vivendo aquilo que se chamou de anos dourados. Nos anos dourados nós tínhamos muito dinheiro, dinheiro abundante na economia. O Brasil estava ali gastando o dinheiro do tempo da guerra, da Segunda Guerra Mundial, o Brasil estava com muitos recursos. Então, quando há dinheiro abundante, os governos podem cobrar mais tributos que as pessoas continuam acreditando, porque há muitos investimentos, há muitos empreendimentos, há muito dinheiro circulando, então as pessoas se dispõem a pagar um pouco mais. Mas o efeito perverso logo acontece,
Veja só o que aconteceu aqui já a partir de 1961. Nós tivemos aqui um grande decréscimo do crescimento e o governo da época teve que baixar bastante os tributos. E nós vamos vendo justamente isso. Você começa a entrar numa crise e nessa época aqui nós tivemos um outro tipo de crise que tinha a ver com a questão política. Nessa época nós tivemos aqui um grande embate e que culminou em 1964 ali aproximadamente com a situação da ruptura institucional do país, com os militares assumindo o governo. E imediatamente o que nós começamos a ter é um início de muito dinheiro na economia, em 1965, 64 aproximadamente, e nós começamos a ver novamente um leve crescimento dos tributos com o crescimento do PIB. Os tributos foram crescendo, o PIB foi crescendo simultaneamente, porque havia muito investimento, até que nós chegamos nos anos 70, e ali nos anos 70 o que nós tivemos foi basicamente o seguinte: havia muito dinheiro internacional no Brasil, muitos investimentos, o governo brasileiro ele pegou muitos empréstimos, então havia dinheiro abundante, e embora os tributos permanecessem altos e até mesmo crescendo levemente, nós tivemos um crescimento exponencial, já aí próximo da casa dos 10%, 9%, 8% aproximadamente. E essa situação foi acontecendo até que no final dos anos 70 nós tivemos a crise do petróleo. E veja, nós tivemos a grande queda aqui no final de 1979, começo de 1980, até 81, até com crescimento negativo. E os impostos permaneceram altos e crescendo. E aí entra uma realidade. Há um fato que ocorre, que é quando você tem pouco dinheiro, existe uma sensibilidade maior que as pessoas e as empresas dão ao empreendimento, ao investimento. Então, quando você tem pouco dinheiro, se o imposto fica alto, crescimento costuma inclusive ser negativo, né? E isso aconteceu no começo dos anos 80, até que nós começamos a ter algumas reformas em 1985, e nós começamos nesse período a ter crescimentos do PIB. E esse crescimento do PIB, ele foi gerando justamente algumas possibilidades de crescimento também dos tributos. Veja o que aconteceu em 87. E essa situação ela vai fluindo ao longo do tempo, se mostrando bastante assertiva. Em 1993, ali por volta de 1994, nós tivemos a consolidação do Plano Real. O Plano Real significou um acréscimo de dinheiro na economia substancial na mão das pessoas. E por que isso aconteceu? Ora, aconteceu porque as pessoas não faziam empréstimos e puderam passar a fazer empréstimos porque a economia estava basicamente arrumada nesse sentido da inflação. Então houve uma abundância de dinheiro entrando para que as pessoas pudessem fazer isso aí circular. Isso fez com que nós tivéssemos um crescimento substancial aqui do PIB e, paralelamente, um crescimento também substancial dos tributos. É o que o governo normalmente faz. Vai crescendo tributos, ao passo que vai havendo a possibilidade de se crescer a riqueza, o PIB nacional. Essa realidade ela foi uma grande verdade até o final dos anos 1990, quando nós passamos a enfrentar crises internacionais. Essas crises internacionais elas levam aos países a terem poucos recursos disponíveis, portanto o dinheiro meio que some, fica difícil, e junto com isso nós também tivemos alguns azares, né? Digamos assim, porque que azar foi esse? Azares climáticos, problemas climáticos. A base energética do Brasil era praticamente só hídrica, só água, e não chovia. E nós tivemos o auge disso em 1999, 2000 aproximadamente, comecinho de 2001, o que fez com que o nosso PIB recuasse. Aqui fica bastante visível em 2001, mas a despeito disso o governo cobrou mais impostos. E cobrando mais impostos, o que nós temos? Diminuição da riqueza nacional.
Bom, aí logo depois assumiu um novo governo e esse novo governo deu uma sorte grande. Foi a sorte das commodities. Na sorte das commodities, o que nós temos é o seguinte: nós temos os preços dos produtos brasileiros que são vendidos lá fora, começando a ser vendidos de uma maneira cada vez mais cara. Então, digamos, você está vendendo um produto por R$2 e você passa a vender isso por 4, por 6, por 8, por 10. Então, o seu custo não aumentou, mas o seu recurso que está entrando aumentou muito. Isso aconteceu prioritariamente a partir de 2003 até o ano de 2008. E veja, nós passamos a ter a seguinte situação: crescimento do PIB até o ano de 2008 e, ao mesmo tempo, crescimento dos tributos. Ou seja, dinheiro abundante permite que haja crescimento de cobrança de tributos, mas isso também diminui a possibilidade do crescimento. Mas dinheiro abundante facilita este crescimento, não é? Então, a partir de 2008, com a grande crise imobiliária dos bancos, principalmente americanos e europeus, nós começamos a não ter esses recursos fartos. O governo brasileiro começou a despejar dinheiro na economia, despejar crédito para as pessoas, crédito fácil e abundante, o que segurou bastante essa situação, e ela foi razoavelmente muito bem aqui no ano 2010, quando isso foi muito forte e os tributos continuaram muito altos, ali na casa dos 32,5%, aproximadamente 33% por aí do PIB. E nós vamos vendo essa situação se tornar um pouco difícil a partir do ano de 2012, quando nós começamos a ter aqui, 2011, 2012, uma diminuição do nosso crescimento da geração de riqueza, porque ocorre o seguinte: o dinheiro disponível para o governo acabou ou ficou cada vez menor, estava diminuindo substancialmente e a quantidade de tributos cobrados estava crescendo. E o dinheiro internacional não estava entrando. O Brasil perdeu o seu rating, ou seja, a sua análise de crédito, de risco, aumentou muito, e nós começamos a ter cada vez menos dinheiro, cada vez mais impostos, e isso foi diminuindo o PIB, até que nós começamos a ter aqui PIBs negativos em 2015, 2016, está vendo? PIBs negativos. E começamos a ter uma pequena rota de crescimento, não é? Então, nós podemos olhar essa situação sob a ótica da curva de Laffer. Laffer era um economista americano que dizia que as pessoas, elas aceitam lutar, trabalhar, produzir, investir, até que se pague um determinado nível aceitável de tributos. Se os tributos começam a serem cobrados num volume muito superior àquilo que as pessoas acham aceitável, elas param de lutar, param de investir, param de favorecer, e alguns estudiosos mais ligados a este economista apontaram um determinado número, que o número máximo mais ou menos aceitável é 33%. Eu só reitero que alguns estudos apontam para um pouco menos, outros para um pouco mais. O próprio Laffer falava em torno de 23%, então não há uma regra assim muito bem estabelecida nisso, mas considerando que 33% é uma coisa mais ou menos aceitável, isso normalmente é modificável, normalmente pela quantidade de dinheiro existente na economia, pela expectativa das pessoas de crescimento dessa economia, e aí você olha tudo isso aqui, 33%, e começa a ver que há realmente uma relação razoável de crescimento quando ele está bem abaixo dos seus 33%, e começa a ficar difícil quando a cobrança de impostos no país, ele fica ali beirando os 33% ou ultrapassando os 33%, o que nos faz crer que essa teoria de Laffer ela é bastante razoável. Nós podemos ver também essa lógica aqui considerando um período histórico um pouco maior. Veja, por exemplo, o que eu estou mostrando, que de 1948 a 1960, a quantidade de impostos cobrados pelos governos era da ordem de 17,50% do PIB, e o crescimento médio anual
foi da ordem de 8,19% do PIB. De 1961 a 1970, impostos cobrados 19,99%, crescimento médio anual do PIB 6,22%. Nós vamos aqui para o ano de 1971 até o ano de 1980, PIB 25,12% tributos, crescimento médio 8,67%. Em 1981 até 1990, nós temos aqui cobrança de tributos 25,23%, 1,67% de crescimento. Aqui, nesse período histórico, quase não havia dinheiro no país. E é aquilo que eu estava dizendo para vocês, porque com o Plano Real, esse período 1991-2000 é a instituição do Plano Real, nós temos aqui uma cobrança de impostos maior, veja, 28,78 comparado com 25,23, ou seja, uma cobrança razoavelmente maior, mas o crescimento do PIB foi quase o dobro do período anterior, 2,63. Se nós olharmos os períodos mais recentes, de 2001 a 2010, veja que a cobrança de impostos aqui subiu para 34,76 e o crescimento subiu, 3,71. O que fez a diferença aqui? As commodities. As commodities passaram a ficar muito caras. O Brasil é um grande produtor de commodities. Isso quer dizer que o Brasil foi inundado por dinheiro externo e o PIB cresceu. Em 2010 até 2018, o crescimento foi da ordem de 0,59% do PIB apenas por ano, na média, e nós tivemos aqui uma cobrança de tributos médio da ordem de 33,73%, e neste período aqui nós já não tínhamos capital externo, já não tínhamos abundância de recursos, passamos a queimar as nossas reservas, ou seja, pouco dinheiro, muito imposto, crescimento do PIB é muito difícil. O que nós podemos dizer, portanto, para responder à pergunta que as pessoas nos fazem por diversas vezes? O Brasil vai crescer logo? É difícil dizer que vai crescer. Por quê? Porque nesse momento o que nós temos é muito imposto e muito pouco capital disponível para quem empreende, muito pouco capital para quem compra, portanto, pouco dinheiro econômico, pouco dinheiro na economia disponível para as pessoas. Então, se o Brasil ele vai dar um boom em breve, tem a ver com as reformas que estão sendo estudadas e colocadas à mesa, no sentido de diminuir o tamanho do Estado, diminuir o tamanho de cobranças tributárias, do cidadão, das empresas, tornando a vida mais leve, mais fácil, e essa facilidade provavelmente vai abrir portas para quem quer empreender e colocar dinheiro, e é isso que provavelmente vai gerar o boom. Alguns estudiosos dizem que se as reformas acontecerem, dentro de 1 ano, 2 anos, nós vamos ter grandes mudanças positivas. Essa é a análise setorial para você. E espero que você tenha gostado e curta e compartilhe o nosso vídeo, inscreva-se no canal. Nós vamos deixar aqui abaixo da descrição do vídeo o nosso e-mail da GEM Consultoria, caso você tenha alguma necessidade ou desejo de entrar em contato conosco ou necessitar dos nossos serviços, e estamos aí à sua disposição. Semana que vem tem mais uma outra análise conjuntural.